desencarnados, se alguém bater na face, se alguém nos bater na face direita, oferecer-lhe a honra e as instruções dos espíritos, o ódio e, mais especificamente, o que ela leu, o duelo. O nosso trabalho, então, nós vamos iniciar ele fazendo menção ao livro dos Espíritos, né? E vamos falar mais especificamente no item 1, pagar o mal com o bem. Então, nós vamos ver aqui duas questões do livro dos Espíritos, um texto que eu retirei dos livros de estudo da FEB. Na sequência, sim, aí, pagar o mal com o bem, vamos falar um pouco sobre compaixão e depois sobre autopiedade. Isso tudo dentro desse capítulo de Amai Vossos Inimigos. Né? Então, as questões 630 e 631, eu trouxe elas como uma introdução para o nosso trabalho. Aqui nos fala sobre o bem e o mal. A 630 nos diz assim, ó, como se pode distinguir o bem e o mal? E a resposta dos Espíritos é: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal infringe essa lei. Bom, um comentário sobre isso aqui. O livro dos Espíritos começa com uma pergunta bem simples, a pergunta número 1. O que é Deus? E a resposta é bem simples também. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá na pergunta número 13, onde ele fala sobre quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos. E no item ele fala assim, ó, ele é soberano e justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nos menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não nos permite duvidar nem de sua justiça e nem de sua bondade. Se Deus, como eu falei aqui, é imutável, tem a sua bondade, é justo e bondoso, com certeza Ele não nos traria o mal. Não é verdade? O mal não é uma coisa de Deus. Então ele se afasta da lei de Deus. Na questão 631, ele pergunta assim, ó, o homem tem por si só os meios de distinguir o que é bem do que é mal? E a resposta, sim, quando acredita em Deus e quer saber isso. Deus lhes deu a inteligência para discernir um e outro. As leis de Deus, elas estão dentro de nós. Então nós sabemos o que é o bem e o que é mal. Perfeito? Então, se ela está de acordo com as leis de Deus, nós temos o bem. Se não está, é o mal. Né? Seguimos. Essa aqui é o capítulo, é o módulo 13 do livro 4 como é que se diz? Dos livros que a FEB nos dá para estudar o Espiritismo. Né? Tem o módulo 1, 2, 3, 4, enfim. Tá? E ele diz assim, ó, por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? E aí ele fala assim, ó, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e
ignorância. Nenhum de nós foi criado melhor que o outro. Quando o Pai nos fez, Ele nos fez exatamente iguais. Tá? Deus deixa ao homem a escolha do caminho. O que é isso? É o livre-arbítrio que Deus nos dá. Nós temos todas as leis de Deus dentro de nós temos todas as leis no nosso pensamento. Então nós sabemos o que é errado, o que não é, o que é certo, o que não é certo. E muitas vezes nós nos desviamos desse caminho por conta própria, não é verdade? Nós é que escolhemos o caminho errado. E aí, pela lei de ação e reação, obviamente nós vamos ser cobrados quando pegamos esse caminho errado. Continuando, dando pior para ele, se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Vejam bem, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, o Daniel. O Daniel é um bom cristão espírita, ele trabalha, ele faz palestras, ele estuda, ele é um cara caridoso, queridão, faz todas as coisas conforme a lei. Como é que vai ser esse caminho dele? Vai ser um caminho tranquilo, em linha reta. Daniel, como sempre, uma pessoa observadora, ele vai pegar a porta estreita, ele não vai pegar a porta larga. A porta estreita é que nós devemos pegar. E o Celso é um cara que não fala nada disso. Não estuda, não é caridoso. Então, o que vai acontecer? Ele vai desviar desse caminho, ele vai para o mau caminho. Mas aí tem aquela coisa que nós sabemos do nosso Pai, de Deus, que Ele vai me colocar nos eixos novamente. Ou seja, aonde eu errar, eu volto na próxima encarnação para corrigir, até ser bonzinho, legal, que nem o Daniel. E até ser semelhante ao nosso Pai, semelhante a Jesus, que nós todos chegaremos lá. Alguns mais rápidos, outros menos rápidos, não é verdade? Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência para isso. É necessário que conheça o bem e o mal. Ou veja, tem aquele poema, né, que diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E como faz muito tempo que eu li esse poema, eu não lembro do resto. Mas o caído que acontece conosco, melhor dizendo, toda a nossa vida, é justamente para nos erguer, é justamente para a gente voltar para esse caminho reto, é justamente para a gente voltar para Deus. Há um ditado que diz que errar é humano, e é verdade. Todos erramos. Eu acredito que nenhum de nós, eu pelo menos, nunca tenha feito nada contra a lei de Deus. E a lei de Deus é bastante severa. Muito severa. Vejamos o caso do adultério. O que Jesus nos fala sobre o adultério? Só o pensamento já é adultério. Então vejam, o caminho que nós precisamos percorrer para poder chegar à perfeição relativa. Porque a absoluta é só o Pai. Né? Nós precisamos ainda caminhar bastante. Mas nós que estamos aqui dentro somos agraciados, pois já estamos nesse caminho. Nós já estamos estudando, ouvindo palestras, estamos servindo de alguma forma para a caridade. Nós poderíamos, todos nós aqui estar em casa, vendo a ginástica olímpica, né? Com certeza. Muitos desses irmãos que não vêm, estão lá,
assistindo. E nós estamos aqui no Centro Espírita, recebendo toda a luz, todas as benesses que nesse dia nos foi destinado para equilibrar a nossa atmosfera, para nós sairmos daqui melhor e enfrentarmos a semana com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão, que possamos estender a mão, né, para os nossos irmãos queridos. Bom, aí vamos entrar basicamente agora no nosso tema, que é amar os inimigos, receber o mal com o bem. Então está escrito lá: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, e que faz que levante o sol para os bons, para os maus, que chocam sobre os justos e sobre os injustos. Quando Jesus nos fala isso, ele nos traz um divisor, né? Ele separa uma época e outra. Aqui ele começa a nos ensinar a amar. Amar é tão difícil, pelo menos da forma que Jesus nos amou e que nos ama. Jesus, como nós já falamos em outra ocasião, ele nos falou que não veio para destruir a lei, mas sim para dar-lhe seguimento. E essa é uma das razões por que ele veio. Porque amareis o vosso próximo, que é a coisa mais fácil do mundo. Nem tanto fácil, vamos dizer assim, porque às vezes dentro da nossa família, o próximo, que seria o mais próximo, ele também se torna nosso inimigo. Ele também é odioso. Não é verdade? Quantas famílias se desfazem com filhos e passam a se odiar, passam a ser inimigos, ferrenhos, e esquecem que ambos são pais daquelas crianças, que ambos têm responsabilidades com a criança. Isso dentro do nosso lar. Imagina fora. Não é verdade? Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os nossos irmãos saudáveis, que é o que fazem, que é com isso fazeis mais do que os outros, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem ocultando os pagos a quem se refere, são esses escribas de fariseus por baixo que ele fala aqui, que vem de orações, são aqueles amigos nossos, aqueles parentes que ficam em casa vendo as Olimpíadas, e nos dizem assim: leva uma roupinha para mim, leva uma aguinha para mim. Não estou dizendo que isso não tem efeito, tem. Hoje nem se usa mais trazer a roupa, se usa mais a água mesmo, e fica em casa, fica lá, né? Ou, como acontecia lá no Nordeste, não sei se ainda acontece, aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos enterros, ou quando se compra os pecados, como já aconteceu. Olha, eu vou te dar um lotezinho de terra ali e tu libera meus pecados. Eu volto a ser o santo novamente. Mesmo que é muita coisa, né? Se a gente pudesse falar mais tempo, mas infelizmente não é possível. E o tempo que nos é dado, com certeza, a gente consegue resolver tudo. Aí, amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza.
que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Gente, quando a gente vê um inimigo, tu já fica todo oriçado, todo alterado, tu já fica mal. O que tu vai pensar? Eu vou atacar antes que ele me ataque. E o que nos diz Jesus? Deixa ele quieto. Não faça mais a mesma coisa dele, porque ele é um doente, ele é uma pessoa doente, você não. Ele é um pobre coitado. Não tem essa chance de torná-lo melhor do que tu. Nesse mesmo capítulo tem a questão de bater numa face e dar na outra. O duelo, o ódio. Aqui entra também uma questão que é muito interessante, que eu ouvi uma vez um irmão falar, com relação ao nosso perispírito. Tem pessoas que a gente nunca viu, e a primeira impressão que a gente tem deles é: puxa, eu não gosto desse cara, não gosto dessa mulher. E a explicação que me deram, é que no momento que nós estamos dentro dessa sala, cada um tem o seu perispírito, e esse perispírito se expande por aqui, né? Se mistura, mas cada um tem o seu. Então, o que acontece com o meu perispírito quando eu enxergo essa pessoa e não gosto dela de cara? O meu perispírito, em contato com ele, já traz aquela lembrança de antigamente, de outras vidas, que ele me fez mal, ou que eu fiz mal para ele. Aí tu já cria uma antipatia de graça. Outra coisa, a gente tem muita antipatia pelo cantor isso, o ator aquilo, ou aquele vizinho lá que eu nunca falei com ele. Que coisa, ele é bem sucedido e eu não. Isso já torna aquele ranço, né? Então, quando nós encontrar esse nosso inimigo, o que nós não precisamos fazer? Nós não vamos ter carinho por ele, afeição, empatia ou simpatia. Nós vamos simplesmente desejar para ele que ele tenha tudo de bem, tudo de bom, que a vida dele seja tão boa quanto a minha. Não é verdade? Aí, continuando, de que forma podemos amar os nossos inimigos? Um pouco eu já falei, né? Não desguardando ódio, rancor ou desejo de vingança. Ódio, rancor e desejo de vingança, isso é o que normalmente nos abala, né? Hoje em dia, por exemplo, o rancor, o ranço, assim, a gente está vivendo um momento que a gurizada chama de mimimi, né? Algumas coisas até são necessárias, nós estamos vivendo um período de mudança. Mas ontem eu vendo um filme em casa, e numa cena aparece o cidadão fumando um charuto num hotel, né? Lá de fora do quarto. Não era nem hotel, ele até deu uma definição do que é hotel e motel. É aqueles em forma de U que tem muito nos Estados Unidos, que eles chamam de motel, né? E chega um outro cidadão empurrando um carrinho de limpeza, fumando aqueles VAP, eu acho que é VAP, né? Aqueles cigarros eletrônicos, é isso? E ele diz assim para aquele cidadão que está fumando o charuto: não pode fumar aqui. Aí ele olha: como assim não posso fumar? Tu está fumando? Não, mas isso aqui é cigarro eletrônico, não tem cheiro, não sei. Aí se trava uma discussão entre os dois, porque não tem cheiro, mas tem fumaça, tem isso, tem aquilo, tem todo aquele outro. Quer dizer, é muita coisinha hoje em dia. Eu não estou dizendo com isso que tanto um quanto o outro sejam aceitáveis. Não, nenhum dos dois é aceitável. Brincando é que assim, eu já fumei, né? Mas graças a Deus me
liberei isso aí, já fazem mais de 30 anos, graças a Deus. Qual é a outra forma? Perdoando-lhes o mal que nos causem. Perdoando-lhes o mal que nos causem. Se ele é o ofensor, eu não tenho que perdoá-lo primeiro. Porque se eu não perdoar, eu vou ficar com aquilo engasgado, vou ficar com aquilo no peito. Toda vez que eu ver que o cidadão vai me dar aquele frenesi, e eu não vou conseguir olhar para ele com respeito ao ser humano que ele é, ao ser humano, ao irmão que ele é meu irmão. Ele pode estar hoje desgastado comigo, fora da roda, mas ele vai ter que voltar. Não disseram uma vez, vai lá e te reconcilia com o teu irmão depois que eu volto aqui? Jesus, nas suas sábias palavras, nos 33 anos que ele viveu, ele nos trouxe uma lição enorme, que está ali no Evangelho, tão fácil de seguir. Se a gente lê o Evangelho, é tão fácil. Olha, amar os inimigos não é fácil, gente. Agora nós temos que ter a grandeza para isso. Nós temos que ser seres evoluídos para isso. Chico teve algum inimigo? A irmã Dulce teve algum inimigo? Eu não tenho inimigos. Tenho esses fatos, esses casos que eu citei ainda há pouco, porque eu também sou um ser aí em desenvolvimento, um ser em crescimento. Nós ainda somos crianças, né? No mundo evolutivo. Tem esses anos, um ou dois, mas procuro sempre tentar resolver isso. Principalmente aquele cidadão que passa na frente da minha casa, eu fico olhando para ele, dou bom dia, e ele nem me responde. Estou fazendo a minha parte. Estou tentando me aproximar dele. Estou tentando fazer com que ele enxergue que eu não tenho nenhum problema com ele. E que ele resolva o problema dele. Eu estou tentando dizer para ele que ele é o doente. Eu estou tentando me curar. Eu estou sarando. Continuando. Experimentando júbilo em vez de pesar com o bem que eles advêm. Quer dizer, quando esse cidadão passar por mim, é o que eu falei agora, eu tenho que demonstrar para ele um estado de imensa alegria, não baixa, uma felicidade transbordante. Gente, coisa mais difícil, isso que o Evangelho é fácil de seguir, mas para nós ainda, como é difícil isso. Teu inimigo vai passar, ou aquela pessoa que tem ranço vai passar por ti, vai dar um sorrisão largo para ele e dizer assim: bom dia, meu irmão, ou boa tarde, meu irmão. Será que ele não vai saudar na jugular da gente? Mas eu estou dando um início, uma atenção para ele, para a gente resolver isso aí, para a gente seguir a vida. Cada um a sua. Eu não estou dizendo para ele: eu te amo. Eu estou dizendo para ele assim: olha, vamos tentar reencarnar. Quem sabe daqui a 5, 10 reencarnações, nós voltamos a ser amigos. Ou a gente volta a discutir essa questão que nos tornou antagônicos um ao outro de uma forma diferente, com mais sobriedade, com mais inteligência, com menos agressividade. E aí já dando seguimento na outra, enfim, retribuindo sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar, de os humilhar. Foi o que eu falei há pouco. Se a gente está junto, eu vou dizer para ele: que veio teu cabelo? Mas essa tua bota que tu está. O cara já não gosta de mim, eu já tenho problema com ele, vou criar um problema maior, muito maior. Vamos falar um pouquinho de compaixão. Compaixão. Compaixão é enxergar o sofrimento do outro, mesmo quando
quando estamos em meio aos nossos próprios problemas. Gente, maio desse ano, todos nós sabemos o que aconteceu, né? Em todo o Rio Grande do Sul. Muitos de nós não sofremos o que aquelas pessoas sofreram, perderam entes queridos, perderam a casa, perderam os móveis, perderam até um pouco da dignidade, porque imagina, tu não tem casa para morar, tu não tem uma cama para dormir, um cobertor para te aquecer. E aí, nós também temos os nossos problemas. Mas eu tenho que demonstrar compaixão por ele. Quando eu vejo essas cenas, eu tenho que, coitado desse irmão, vou lá, vou dar uma ajuda para ele. Isso é compaixão. É nosso irmão, é nosso semelhante. Por trás das palavras candentes, ou seja, por trás das palavras quentes que te magoam, quando as pessoas te dizem aquelas supostas verdades, em que elas acham que está dizendo para ti tudo que tu merece, sendo que aquilo é uma falta de educação dela. Quando a gente fala as verdades para o outro, a gente tem que ter cuidado, carinho para falar a verdade. A gente tem que ser educado. Não é com agressividade que tu vai resolver alguma coisa. Então, por trás das palavras quentes que te magoam, comumente existe um coração avinagrado pelas carências de amor, suplicando apoio efetivo. Vejam bem, apoio efetivo, carência de amor e coração avinagrado. O que nós, normalmente, quando o irmão vem nos falar os problemas e tal, a gente acaba tratando ele bem, né? Ou muitas vezes é o cara que só quer assim, bota a cabecinha aqui no meu ombro aqui, chora, vai, chora o quanto tu quiser. Me diz qual é o teu problema. Pode até tu nem resolver, pode até tu dizer assim, meu irmão, infelizmente eu não posso fazer nada, mas eu entendo a tua dor. Isso já vai ajudar bastante. Agora, se o cara vem chorar para te dizer que isso, aquilo, sai daqui com esse teu problema, eu estou dentro meu. Ou como diz um colega meu, né, cada um com seus problemas. Seja você quem ama, seja você quem perdoa o doente e o são aqui, né? Se eu amo, eu tenho que perdoar. Ok? O que pode interferir negativo na minha compaixão? Laços anteriores, reencarnações passadas, não é verdade? Aquelas atribulações que tivemos no passado, que nós somos obrigados a conviver com elas hoje, e em vez de resolver, nós agravamos cada vez mais o problema. Eu não gosto daquele cara e continuo gostando. E eu vou gastar aqui a minha reencarnação, que eu poderia me aproximar dele e resolver um probleminha para a próxima, para eu voltar melhor. Não, eu volto aqui para resolver aquilo. O próprio planeta que nós vivemos hoje, de provas e expiações. Muitas vezes a gente imagina assim, eu não vou ajudar aquele cara, mas eu também não tenho. Aí a gente vai lá naquela historinha do óculos da viúva lá, né? Em que ela pega a única moeda que ela tinha e põe lá para ajudar os mais pobres do que ela. Por que eu quero me esforçar para retribuir o mal com o bem? Primeiro, evolução. Sem dúvida. Se eu retribuir o bem, a minha evolução vai ser bem maior. A historinha que eu contei do Daniel e do Celso, não é verdade? Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas, aquele que te maltratou, avanças e marcha pela rota do bem.
Puxa, já é complicado a gente perdoar, imagina perdoar e amar. E o perdão, a gente sabe que é uma coisa bem complexa, não é muito simples. Não é dizer assim, tá, eu te perdoo, mas não faz mal. O perdão, ele leva tempo para tu desmanchar o objeto daquela agressão, daquela forma que nós ficamos de mal com alguém ou de alguma outra coisa. O perdão é muito maior que isso. O perdão pode levar mais de uma reencarnação, 2, 3. Eu falei ainda há pouco a questão dos espíritos, né? O perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Se eu perdoar, eu vou dormir muito melhor, com certeza. Se eu não tiver nenhum desafeto, nenhum problema, eu vou estar sempre de boa, como diz a cidade, não é verdade? O perdoado é alguém intérprete, em que o que perdoou é o espírito em lucro. Bom, gente, agora nós entraríamos aqui no auto-perdão, mas infelizmente o nosso horário, né? Eu vou só deixar uma mensagenzinha que eu recebi hoje, mais uma casualidade da vida. Uma senhora que eu tenho muito carinho por ela, do outro centro espírita, me mandou isso aí hoje. Isso aí, né? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os seus inimigos é sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o orgulho e o egoísmo. Todos nós já devemos ter ouvido aqui algumas vezes falando em orgulho e egoísmo nessa chaga da humanidade. Agradeço a paciência de todos. Uma boa tarde. Que Deus esteja com todos